Beleza, pessoal, é isso aí. Vamos começar a nossa live, né? Que horas são? 11h17, né? Que vamos estar falando sobre a pandemia na impressão 3D, né? O Daniel está perguntando aí, talvez recorrer ao YouTube seja uma saída, né? Então, Daniel, eu comecei a fazer um trabalho no Instagram faz umas 4 semanas, fazendo live, né? Só que eu percebi que tem mais recursos interessantes para passar pelo YouTube projetando tela, né? Por exemplo. E do Instagram fica mais interessante a gente fazer o que a gente está fazendo aqui, que é um debate, né? Vai uma pessoa conversando com a outra e tal, aí fica uma coisa mais dinâmica e mais fácil de configurar, né? Você pega o celular e já tá ao vivo, né? Então, Tirando o probleminha de internet. tira para a internet, pois é. Porque tem esses detalhes aí, mas acontece, né? E é a primeira vez que a gente está fazendo também, né? Então apanhou um pouquinho, né? É, Bom dia, Karen, bom dia, Isabel. Então a gente vai estar fazendo uma breve apresentação, né, de quem é a Imo 3D, quem sim, é a Bolt claro. 3D Print, né? Quer começar primeiro? É, oi, pode falar você aí, se apresenta para o pessoal, depois eu dou uma fala também. Pronto. Beleza. Para quem não me conhece, né, eu sou da Bolt 3D Print, né? Eu comecei a trabalhar com impressão 3D em 2016, né? Do zero, não tive curso, nada. Comprei uma impressorazinha aqui de kit, né? Desmontado, fui aprendendo aos poucos ali. E com o passar dos anos aí fui tentativas e erros, né? A gente vai adquirindo experiência aí que eu estou fazendo um trabalho diferenciado para tentar passar para o pessoal, né? Para pessoas que passaram pelo que eu passei, estão passando pelo que eu passei, eu estou tentando ajudar essas pessoas, né? Dessa forma, né? E já cheguei a trabalhar muito com serviço de impressão, né? Estou deixando um pouco de lado o serviço de impressão, estou tentando focar mais na parte de atendimento online, né? Consultorias, se o pessoal está com dificuldade em alguma coisa, a gente tem um grupo no WhatsApp também, o Lucas participa também, a gente ajuda o pessoal, né? Então Grupinho eu acho muito bom. interessante, porque como a impressora caiu muito o preço, né? Então a pessoa compra a impressora e às vezes fica sem mexer porque não sabe mexer, né? Então, para não ficar frustrado, a gente tenta ajudar o pessoal, né? É mais ou menos isso aí, para não tomar muito tempo da live, né? Fazer um resumão, né? Fala aí, Sim. Lucas, Bom, seu currículo. para quem não me conhece, meu nome é Lucas Regadas, eu sou designer de produtos. É, desde quando eu entrei na faculdade, assim, eu vi a necessidade de fazer prototipagem e me envolvi nessa área de impressão 3D, já tem uns 6 anos aí agora. Então também, que nem você, nunca fiz curso de alguém, sempre fui buscando aí conhecimento. Esse ano eu comecei meu canal no YouTube, justamente igual sua concepção de levar informação para as pessoas, como a impressão 3D está sendo muito difundida, você está tendo muita notícia, impressora hoje em dia isso você encontra por menos de R$ 2.000, né? Então, É, essa necessidade de informar as pessoas e mostrar como que é essa tecnologia, porque o que a gente vê na mídia é uma coisa e o que é, existe já de tecnologia é muito maior do que isso, né? Então, acho uhum. que a gente quer mais passar esse tipo de informação e mostrar, né, que dá para ser utilizado, como ser utilizado, né, a impressão 3D, porque ela se aplica em diversas áreas, que nem a gente pode ver. Né? Isso. E nas áreas que ela é utilizada, né? Está tendo mais foco na mídia agora é a questão do face shield, né? Que o É, pessoal caiu no gosto do público global, né? Não é só Brasil, mas público global. Tanto como uma facilidade de atender uma demanda ali sem precisar de fornecedores lá chinês, por exemplo, e o fabricante de máscara. Pô, o cara está demorando a fabricar porque a fábrica está parada, mas a impressão 3D ela chega lá e começa a imprimir as coisas ali que vão ajudar a atender uma demanda. No caso que foi atendida, é a dos face shields. Né? Então, o que é o face shield? Né? Ele é uma barreira, né, para não ter contato aí com agentes aí que venham a contaminar a pessoa. Né? já vou até Então, a colocar um impressão face 3D. shield aqui para não contaminar o seu. Opa, beleza. Então, a impressão 3D ela não vai imprimir a peça toda aí que o Lucas está usando. No caso aí que o pessoal está fazendo, é só essa tiara aí que ele vai fazer, e isso aí. E depois tem o famoso acetato aí, né? Que é a plaquinha aí o visor, né? PET de PET. É de PET, né? Boa, de PET PETG também. e policarbonato são dois materiais mais indicados, assim. Mas que nem E o que você importa falou, é uma barreira, né? Então, assim, que tiver na frente tá valendo. porque quando eu comecei a ver essa notícia de fake
shield, eu já imaginei aquele protetor facial de industrial, que é aquele que ele tem uma resistência mecânica de perfuração. Você está, por exemplo, trabalhando com uma lixadeira e o disco de corte quebra, o fragmento que vai voar no teu rosto, ele vai proteger o face shield, ele vai proteger e ele não vai perfurar e não vai atravessar ali para atingir o seu rosto. Esses face shield que estão fazendo aí para a pandemia não é para esse tipo aí, é para proteger um espirro, por exemplo, você vai tossir ali, alguém vai tossir no seu rosto, não é projétil ali que, né, tem que ter essa noção também. Eu sei que é coisa óbvia, mas a gente precisa, né, contextualizar, né, para depois a gente estar aprofundando, né, o assunto. Acho legal colocar aí que o Face Shield ele é a primeira barreira só. Então, assim, ele não tira a necessidade de você utilizar até um óculos por baixo, uma máscara, né? Todos os outros equipamentos de proteção. E o Face Shield é só a primeira barreira que os médicos colocam, porque justamente para você aumentar a vida útil ali do seu respirador, ou, né, da sua máscara, ou qualquer coisa do tipo, assim. Aí, você entrando aí no Face Shield, né? Tem uma apresentação assim, a gente nem vai seguir ela nada não, mas isso tudo do Face Shield começou ali com o Prusa, né? Eu acho válido a gente mostrar isso, que é uma das maiores empresas aí de fábricas de impressora 3D e de filamentos, né? Joseph Prusa, ele desenvolveu ali, tem uma equipe gigantesca, e começou a produzir esses face shields com impressão 3D. Então ele tem 100 impressoras num único galpão lá, rodando 24 horas, só imprimindo esse modelo. Então ele fez aqui um histórico do que ele foi desenvolvendo. Eu acho legal da impressão 3D é que ela serve hoje em dia como prototipagem. Então é um processo de desenvolvimento que você vai aprimorando os seus modelos até você levar isso para uma indústria e, em teoria, ganhar escala, né? Claro que a impressão 3D também dá para ter uma escala legal, mas aí depende da quantidade de impressoras, né? Então, assim, ele iniciou com o RC1, era um arco um pouco mais fechado, os médicos começaram a reclamar, assim, né, que estava apertando a têmpora e tudo mais, e ele mudou para o RC2, que é um pouco mais aberto, e tem, assim, uma série de passos que eles foram fazendo e aprimorando, né, tentando deixar um pouco mais rápido a impressão, porque, né, os primeiros modelos demoravam aí de 3 a 4 horas para imprimir uma única peça dessa, né? Então, assim, a gente está falando de 4 horas para fazer só a parte de cima do face shield, fora. Cortar o acetato aqui é rápido, né? Mas se você fizer isso, você vai produzir 5, 10 unidades no dia, se muito, né? Então, você não ganha uma produtividade tão grande, né? E todo o processo de desenvolvimento, acho que é isso. Você ir prototipando, que é o que serve mais a impressora 3D, e você ir desenvolvendo e fazendo as melhorias, né? Isso. Aí aonde é que entra agora, por exemplo, a questão de fazer ou não fazer, né? É uma polêmica, né? Porque, por exemplo, o Joseph Prusa, ele, por já ser uma figura de nome no cenário 3D, o que ele fizer, o pessoal já vai seguindo. Então, foi uma iniciativa dele, foi válida, foi bastante proveitosa. E como ele foi o pioneiro disso aí, né? Então, você vê que já teve outras iterações do projeto que ele fez para poder ir melhorando. E o pessoal viu aquilo ali como uma oportunidade de aplicar a impressão 3D e outras pessoas viram como uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Então, começou-se a ter a questão de doação, né? O assunto sobre doação, né? Quem pode doar, quem não pode doar hora de trabalho, doar material, né? Você, por exemplo, você pode receber o material para fazer e não ganhar nada nisso, você está doando a sua força de trabalho, né, para produzir os textiles, né? Então, já tem gente, não, eu quero lucrar a todo custo, eu vou vender aí e vamos ver o que vai dar. Então, eu não estou assim, dizendo que é proibido fazer, cada um tem o seu posicionamento, né, de como agir nas suas empresas, enfim. Mas, em relação a você, como fazer, independente se vai ser com ganho financeiro ou não, mas tem que tomar um cuidado para a aplicação da peça, né? Se você fazer de qualquer jeito. Teve aquele case que você comentou, né, Lucas, sobre uma empresa aí de Minas Gerais, né, que forneceu para a Unimed e com espuma, não podia
não podia fazer a higienização, né? E a Unimed foi e devolveu todos os festivos. Então, não é você fazer lá e entregar e pronto, botar o dinheiro no bolso. Você tem que É, pensar na operação de projeto, né? é. O que aconteceu é que aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem as regras da Anvisa, né? Que para produtos médicos a gente tem que passar ali por uma homologação, aprovações de materiais, de processos produtivos, de tamanhos e tudo mais. A Anvisa, nessa pandemia, a gente teve um afrouxamento, digamos assim, dessas regras. Tem lá as regras ainda a serem seguidas, então, assim, a gente tem o tamanho do visor, que é o mínimo, qual que é a espessura mínima para encostar na testa. Então, a gente tem algumas regras ainda a serem seguidas, mas a gente eliminou a etapa de homologação, que é justamente você levar para um especialista e falar, olha, tá legal isso daqui que eu estou fazendo, eu posso continuar, posso produzir e entregar para os médicos, que isso vai ser seguro, né? Então, para o uso médico e outras várias áreas, a gente tem todo esse processo de homologação, e isso na pandemia, né, foi meio que jogado de lado, digamos assim, claro que ainda tem Atropelado, as né? regras. Todo mundo meio que entendeu que poderia simplesmente pegar a sua impressora e sair produzindo e pode, claro, né? E dá certo, você consegue ajudar dessa forma, mas a gente tem que ter um pouco de consciência ali também na hora de como a gente está fazendo isso. O Prusa, por exemplo, ele é uma empresa grande que ele tem ali uma infraestrutura para ele fazer o processo, que é inicialmente você imprimir em 3D num ambiente controlado, você pega essa peça, você separa essa peça certinho, já embalada, né? Você está no ambiente que eles estão trabalhando, eles estão de face shield, estão de máscara, estão de luva. Então você vê um cuidado com a higienização, com esse processo produtivo, do que simplesmente um maker que tem uma impressora em casa e simplesmente começou a produzir porque viu que está todo mundo produzindo e a mídia começou a falar, né, que até o pessoal que tem uma impressora em casa pode simplesmente fazer. Claro que pode doar, pode vender, cada um faz o que, né, bem Cada um entender. faz o seu, né? Exato. Mas a gente, assim, eu pelo menos como designer, eu tenho essa minha consciência e essa preocupação também, porque eu não sei, vamos supor, né, eu não sei quais pessoas que estão produzindo, quais são os processos que elas estão utilizando, e se esses processos estão corretos em relação à higienização, de você pelo menos ter ali, tá usando uma máscara na hora de manusear a impressora, porque você não sabe se você está contaminado, você não sabe se você é um assintomático. Então, né, você vai simplesmente pegar ali no seu face shield, enfiar dentro da sacola, sem luva, sem nada, chegar no primeiro médico que você conhece ali, entregar isso, não falar quais são os processos de higienização, muitas vezes, às vezes, nem informar direito qual que é o material utilizado, e isso pode ser uma falsa segurança para o médico. Você está entregando, às vezes, uma coisa que pode ter um potencial de contaminação ali. Então, se você usar o material errado, a higienização fica mais difícil. Então, né, o acetato, que todo mundo, tem muita gente utilizando, ele tem uma vida útil mais curta, né? O acetato é esse plástico do visor. E com o tempo, se você passar ali 10, 15 vezes de álcool e tudo mais, ele começa a dar uma embaçada. E aí? Você vai ter que ter um processo de reposição de tudo isso, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco dessa consciência na hora de produzir. E o que você falou, na questão de doar ou vender, ou o que for, né? Assim, nós sabemos que nós temos custos, doação é legal, você está se disponibilizando dessa forma, né? Mas também não adianta você simplesmente querer ajudar, achar que está ajudando muito, fazendo 10 face shields e sem essa preocupação, às vezes, com a higienização e tá tirando tudo do seu bolso, né? Porque, assim, a gente tem um custo mínimo que seja de material. E isso entra ali justamente a questão de que se você está sozinho, se você é um maker sozinho ali, você está à mercê da sua possibilidade. Ah, poxa, eu tenho
3 quilos de filamento aqui, consigo fazer 50 face shields. Ótimo, você pode ir lá. Mas aí aconteceu muito, né, da união de forças aí, de vários makers no Brasil inteiro. A gente tem diversos grupos, eu vou mostrar no finalzinho também, diversos grupos se unindo, que sejam makers, que sejam Fab Labs, que sejam empresas, que sejam qualquer coisa, que você tenha uma estrutura principal, né, que tá dando direcionamento, né, o Prusa tem todo esse processo de, pô, como que eu vou higienizar, qual que é o processo de produção até chegar no médico, né, não é simplesmente dar o play ali e colocar, entregar de qualquer forma, né. Inclusive o W3 Print falou aí no chat, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Desisti por não ter ambiente controlado. Fiquei muito preocupado, né, por conta desses detalhes aí também. O Daniel falou aí, essas regras estão na RDC no 356, 23 de março de 2020, então Visa. Mandou bem, Daniel, também, né? Já sabe do pulo do gato aí. Então, todas as preocupações, a gente não está inventando a roda, né? Já existem regulamentações para isso. Agora, como um produto é novo, ele precisa se adequar às regulamentações existentes, né? Então, tem esse detalhe também. O Raspberry Box está falando lá, aqui fizemos 1.600, o processo aprovado consiste na montagem final já no ambiente hospitalar. Beleza. O acetato ele é descartado a cada ciclo. Olha o custo aí, como é que gera o custo. Também não é uma EPI que você passa o resto da vida usando. Né? No caso dele, lá, cada ciclo de trabalho ele está jogando fora o acetato. Né? A tiara dura, Raspberry Box, ainda. A tiara dura até 8, desde que higienizada na autoclave a 108 graus Celsius, caso feita de HCPLA. A autoclave aí, vale a pena lembrar que a autoclave é um processo de higienização hospitalar, mas durante uma pandemia eu conversei com diversos médicos, não sei quem conhece o processo. É basicamente uma panela de pressão, você joga o material ali dentro, ele aquece a 121 graus, umidade, mais o calor, mais a pressão, você gera uma esterilização. Mas esse processo é um pouco demorado, você não tem acesso em todos os lugares, são alguns laboratórios. Claro que dentro de hospital tem, mas imagina você fazer autoclave de, sei lá, um hospital grande com 5.000 funcionários, né? E isso não funciona no dia a dia ali. Então, assim, é interessante. Eu acho que um ponto importante de lembrar é que a gente tem três categorias de produtos médicos. Os não invasivos, que são de uma categoria mais tranquila, digamos assim, da gente estar produzindo, que é justamente o Face Shield. É uma categoria que ela não está em contato com nenhuma área nasal ou da boca ou do olho, ou seja, é um Face Shield que tem um contato aqui na frente, ele não tem aí, né, nenhuma forma de chegar tão próximo assim, diretamente na sua boca ou no nariz. A gente tem a segunda categoria de médio risco ali, que é justamente as máscaras, né? Então você já está aqui próximo, né, à boca e tudo mais. E a gente tem a terceira categoria de alto risco, que é justamente os materiais que entram dentro da gente. Então, assim, na hora de fazer a intubação, a gente tem o processo de laringoscopia, sei lá, uma coisa assim. Mas você pega uma peça que ela vem curva e entra dentro da sua garganta para ele conseguir enfiar o tubo e te entubar, né? Então esse é um material que você tem um alto risco de contaminação, porque assim, se tiver contaminado, se tiver qualquer resto de vírus ou qualquer bactéria que seja, não especificamente só da pandemia, né? Você vai estar ali contaminando a pessoa. Numa cirurgia, é tudo autoclavado justamente para garantir esse processo de higienização. Então você vai usar aço inox, que é um aço específico, né? Específico não, mas utilizado aí na medicina, justamente porque é fácil de fazer essa higienização, essa autoclave, né? Então a gente tem esses 3 níveis aí de produção. Então fazer o Face Shield não é tão perigoso, digamos assim. Eu estou participando... Oi? Usar ele que é perigoso, né? Fazer, qualquer um faz. A hora de usar que é o perigo, né? Você tem que saber exatamente como você vai higienizar, como você está usando, né? Tipo assim, porque não adianta nada se eu tô aqui, ó, com o Face Shield, ele tá me protegendo, mas eu venho e meto a mão aqui rapidinho para ajustar, ó. Coloco aqui, ajusto,
depois eu dou uma coçadinha aqui. Então, o médico pode acontecer isso, não sei. Situações Aí durante fazer. o processo ali de atendimento e tudo mais, é tudo muito novo, né? A gente não sabe aí quais são esses processos. Eu não lembro alguma vez que eu fui no hospital e vi alguém usando o Face Shield. Não, acho que na minha vida inteira não lembro. Perguntei várias pessoas também e ninguém nunca viu. Meu genro é cardiologista, ele durante o processo de, Uma de cirurgia? fazer uma cirurgia no coração, ele não usa face shield para evitar que o sangue venha na cara, né? Então, assim, usa o óculos, usa a máscara e tal, né? Mas face Sim. shield não tem isso, a gente não tem esse conhecimento. E é uma coisa que a gente não sabe nem se é legal de imprimir em 3D. Agora a gente está fazendo alguns testes, mandei algumas amostras para a USP também, para fazer teste de higienização. Então a gente está Tá legal. testando aí 5 materiais diferentes, que é entre PLA, ABS, ASA, Tritan, PET. Então, os materiais diferentes e a gente tem a questão de qualidade também na hora da impressão 3D, né? A gente pode imprimir Legal. ali com 0,1 de camada, eu estou imprimindo a 0,6, porque é super rápido de imprimir, não sei se vai dar para ver, mas são camadas bem grossas, bem aparentes, né? Eu tô com uma teoria, né? Tô tentando, né, desembolar ela para a gente ter um estudo melhor sobre isso, que a impressão 3D, a gente tem esse know-how de antes, que ela não é muito utilizada para alimentos, para contato com alimentos, né? A gente tem até o PET, que é um dos materiais que estava sendo mais bem indicados, né, para utilização, que ele diz que ele é safe food. Mas aí a gente tem a questão das linhas de impressão 3D. A impressão 3D ela funciona por camadas, né? Então ela vai depositando uma camada sobre a outra e você tem fissuras entre essas camadas, né? E isso ali é um ponto de acúmulo de bactérias ou de qualquer tipo de Exatamente. sujeira. Então, por esse fato, ele não era indicado para uso com contato de alimento. Se ele não é indicado para esse uso, ainda mais para a medicina, né? Você vai ter que ter uma higienização muito mais certa ali, muito mais comprovada para ter um uso mais seguro, né? Minha teoria é que quanto mais alta a camada, a gente tem menos fissuras dessas, uniões entre camadas, né? Então seria mais fácil de limpar ali do que uma camada mais grossa, é mais fácil de limpar do que uma camada fininha, né? Que você vai criar fissuras pequenininhas, né? E aí a gente Inclusive, entrou nessa parte do redesign, né? Assim, começou no modelo Prusa e o resto do mundo viu aquilo e falou, não, consigo fazer também, tem designer, tem engenheiro, tem tudo mais. Começaram a desenvolver diversos projetos, né? Aqui a gente separou 8 projetos que são open source, está todo mundo disponibilizando, está todo mundo fazendo alguma coisa, né? Tipo assim, tem um que imprime em 1 hora, tem o do Prusa que já virou um Vasmode lá que imprime em meia hora. Então tá todo mundo tentando aprimorar ali um pouco mais. E isso é o processo de desenvolvimento, que você faz leva para o médico, fala para o médico, olha, tá legal, o que você me indica, tá confortável, o que poderia mudar, ele te dá o feedback e aí você vai desenvolvendo. E foi um processo desse também que eu passei a desenvolver ali com a ajuda de vários médicos e várias pessoas aí desde o início dessa pandemia, né? pô, maravilha. O Raspberry Box está falando também aí, na UFRJ foi homologado para 0,3 milímetros da altura da camada, acredito, né? Para você ver, claro, conseguir 0,3. fazer mais rápido, 0,3. Ou seja, mesmo que você consiga imprimir 0,6, 0,8, não seria aceito na hora de entregar. Então, para você ver como cada estado está enfrentando com uma forma diferente, não tem uma coisa unificada, assim, né? Apesar de ser só Não, no Visa, né? O Visa era para não ser tem nada. nacional, né? Então, A gente, rapaz, nosso governo, infelizmente, aí não está, né, muito atencioso, mas assim, o importante é que cada um está pelo menos tentando fazer, sabe?
a gente está correndo atrás, sem Né? informação, sem muita coisa, a gente está, né, fazendo o que a gente pode. Com certeza. E a gente também, eu e você, né? Por isso eu queria aproveitar aqui o pessoal que está ao vivo agora, para, se vocês puderem ajudar a gente, tem o botão do direct aí na live, vocês mandarem um direct para os seus conhecidos aí que não estão sabendo dessa live, né? Para divulgar isso aí, é um assunto importante para todo mundo saber, mesmo que alguém não trabalhe com impressão 3D, mas conhece alguém que está trabalhando, está querendo se envolver e tal, então eu acho bastante importante para estar divulgando esse conteúdo que a gente está passando para vocês aí. Essa live ela vai estar gravada no IGTV, vou estar colocando no IGTV da Bolt, acredito que o Lucas também vai estar colocando ou no IGTV Você. ou no canal do YouTube dele, né? Ou nos dois, o que for melhor para ampliar o alcance, a gente vai estar fazendo aí, né? E se vocês puderem, mandando o direct da live, né? Para o pessoal entrar na live agora e participar e mandar dúvida, que a gente vai estar respondendo o máximo possível até meio-dia. Aí temos 33 minutos de live, né? O Instagram ele puxa da tomada depois de 1 hora, né? 60 minutos. Então vamos Vou correr que a gente agilizar está um pouco com. aqui. Vou agilizar. Então, dando continuidade aí, responsabilidade legal para quem faz e quem não faz. Eu acho que a gente até chegou a comentar isso aí já, né? Então, não é você fazer de Aham, qualquer sim. jeito, né? Imagina você fazer um face shield, seja para doação ou para vender, e alguém se contamina com esse face shield que você vendeu. Você pode ser responsabilizado, né? Em parte, né? Sobre essa ocorrência, digamos assim. Em Então, isso acontece, eu teoria, acho na que já. legislação é assim que funciona, né? Tipo assim, quem você comprou da onde? Está homologado? Naturalmente, o Ministério do Trabalho, equipamento de proteção individual, ele tem um CA, né? Que é um certificado feito para poder catalogar os EPIs que eles têm passado por todo esse processo para poder estar liberado para uso comercial, né? Então, um Sim. face shield desse, por exemplo, ele não vai ter CA nos próximos 5 anos aí, né? Mas como é uma coisa de urgência, né? As pessoas atropelam um pouco, né? Então, tem essa preocupação também, né? Outras coisas também que a gente podia estar falando, por exemplo, outras aplicações além do face shield, né? Por exemplo, o suporte de orelha, né? E, às vezes, como teve muita demanda de gente fazendo face shield, o próprio acetato, outros materiais, começaram a levar o preço do mercado. Você vai numa papelaria, num lugar que vende o acetato, e começou a subir o preço e faltando material. Então, aí começou a ter um outro problema. Essa live, ela já devia ter sido feita há uns 2 meses atrás. Só que o que a gente Uhum. está fazendo, a gente está pegando o que aconteceu e está meio que gerindo ali, né, as informações que aconteceram. Então, com base nisso, o acetato em falta, o pessoal começou a correr atrás de ajudar de outras formas, né? Teve um rapazinho da Europa, né, que ele desenvolveu um protetor de orelha, né, que ele alivia a tensão do elástico em cima da orelha da pessoa, né, que você coloca no protetor de orelha. Então, a impressão 3D, isso aí, beleza, perfeito. Pode estar ajudando também. Não tem um acetato, mas eu quero ajudar. Então, você tem essa opção de você fazer esses acessóriozinhos aí, principalmente para quem é da área de saúde, que o cara passa o dia inteiro com a máscara puxando a orelha ali, então aquilo machuca, né? Então, às vezes, É, quanto mais conforto o profissional de saúde tiver, né? Então, sim. é mais interessante, ele vai estar conseguindo desempenhar a função dele melhor, né? E tem É. também para a gente falar. Ah, Para essa da Voltando aí pandemia, rapidão cuidado. nessa parte que você falou da legislação, né, de processos legais, assim, no meu caso, eu como designer de produto, eu venho pegando o redesign, eu fiz uma parte de um estudo, né, de vários modelos, eu peguei 15 modelos diferentes que tinha na internet, eu tenho impresso ele, testei cada um deles, e assim, eu fiz até a pior impressão que eu tive na minha vida inteira, fiz um face shield onde que eu mudei todo o processo de retract, fiz ele ficar errado, mudei a Aham. temperatura, fiz ficar ruim mesmo a impressão. Deve deu uma travada. Deu Tá uma. ouvindo aí? Tô escutando. Tá me Tô escutando? ouvindo. Tá, eu tô ouvindo. Eu estava Beleza. explicando aqui comentando o Razi Bosch falou sobre máscara impressa, não só o face shield, mas como uma máscara. Por exemplo, máscara personalizada do Mortal Kombat, o cara bota lá só a parte dela assim, é toda rígida de plástico, né, impressão 3D e tudo mais. Só que Eu até dentro, separei uma coisa ele sobre filtra. isso.
algum tipo de filtro dentro da máscara para você ajudar a respirar, porque é um pedaço de plástico ali rígido cobrindo o rosto, você não vai conseguir nem respirar direito. Então, mas é maléfico devido a essas questões que a gente está falando, né? De higienização. E o hospital tem muito mais cuidado de higienizar as coisas. Você, num ambiente doméstico, você não vai estar conseguindo fazer o mesmo padrão que um hospital tem, né? Então, para uso doméstico, pessoal, o recomendado mesmo que o pessoal está fazendo são as máscaras de pano, que você consegue lavar e higienizar com mais facilidade, né? Do que uma máscara de para prender, né? Então, A fazendo gente um não tem comentário do... estudos sobre isso, né? Então, assim, a gente não sabe. A comunidade de impressão 3D vem assim alertando sobre isso, que assim não recomendam esse tipo de máscara, né? Feita em impressão 3D, justamente pelo processo de higienização. Ele tem alguns cantinhos e tudo mais que você não conseguiria higienizar da forma correta, só passando um álcool ou alguma coisa do tipo, assim, só com um pano, né? Então você teria que fazer uma imersão ali em água com água sanitária ou água e sabão, né? Você tem que passar por um outro Uhum. processo de higienização. Mas a gente não tem estudos específicos, né? Estudos Ah, científicos, digamos assim, né? A gente não consegue comprovar ainda, falar, olha, beleza, pode usar qualquer um desses materiais aqui que é tranquilo de utilizar, né? Não vai ter problema nenhum. Se você seguir isso. esses passos de higienização, tá ok, né? É isso aí. E aí, passando também para a parte voltando a falar também, né? Para quem está entrando agora, a gente vai estar colocando as lives depois no IGTV e no YouTube, os canais da Bolt e da Ima 3D. O pessoal entrou agora também. Enfim. Em relação à parte financeira, né? Eu até anotei aqui, a gente conversando, ganância, né? O tópico aqui, ganância. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Aquela coisa da pessoa querer lucrar com desgraça, querer lucrar com pandemia, querer lucrar isso aí, vai de cada pessoa. Mas tem que ter muito cuidado, porque para impressão 3D, a gente está tentando, a gente, né, contextualizar com a impressão 3D, teve um case aí há uns anos atrás do hand spinner, aquele brinquedinho que gira na mão e tal, que foi febre aí para criançada, e que começaram a vender, o Inmetro começou a cair em cima para dizer, ó, não, só pode vender se for certificado pelo Inmetro, porque está prendendo o dedo da criança lá e tal, tudo mais. Foi uma modinha, foi uma explosão, foi o pessoal imprimindo em 3D, comprando rolamento para colocar e tal, tal, tal. Qual o cuidado disso aí? O teu modelo de negócio não pode ser baseado em modinha, porque essa modinha passa. Então, na minha cidade, por exemplo, teve empresas que montaram stands de venda para vender ali renda chinês. A modinha passou um mês, durou um mês, acabou, ninguém queria mais comprar. O cara está sentando em cima de renda até hoje. Entendeu? Então, aplicando isso para o Face Shield, tem gente que está comprando impressora 3D para querer lucrar com a pandemia. Então, beleza, uma renda extra e tal, mas o lugar tem gente morrendo com isso, isso aí, cada pessoa trabalha da forma que quiser. Mas você passar isso para frente, a pandemia encerrar, você vai ficar com a impressora parada, e agora? Ou você vai revender a impressora, beleza, eu comprei a impressora, revendi, tirei meu dinheiro, ok, tranquilo. Mas um dinheiro extra. Mas para você montar uma empresa em cima disso, é arriscadíssimo. Entendeu? Tem um risco muito alto. Você tem que mitigar esse risco. Você tem que prever o que é que eu vou fazer. A empresa vai trabalhar com o quê? Nos próximos 10, 20, 30 anos? É face shield? Ah, não, porque o face shield vai acabar com a pandemia. Assim que a pandemia acabar, o face shield vai acabar. Então, esses cuidados assim, em relação à parte do capitalismo em si, né? Que a gente tenta aplicar não só para a pandemia, para a impressão 3D, mas para outras coisas, né? Você pensar, pegar um mindset, uma mentalidade ali que você não está fazendo uma coisa só para agora, você tem que fazer uma coisa duradoura, né? Que vai atender uma demanda aí por longos anos aí, que se você for aplicar para a empresa, vai aplicar e você vai conseguir ter uma sobrevivência da empresa, fugir da estatística, né? Estatística de É. 2 anos, 2, 3 anos aí, a empresa fecha, né? Então tentar ir por esse lado, né? Puxar dar um gancho, né? E Puxar um nesse pouco caso pela até menos, né? Vai área demorar de... aí 6 meses para fechar. É, 3 meses, né? Nessa faixa aí. Entendeu? Então, opa, o multiverso entrou aí também. Beleza, multiverso. Então, eu acho que os tópicos que a gente já comentou aí são bastante interessantes. Pode abrir para comentários agora, já tem 45 minutos de live, né? Pode deixar uns 15 minutinhos aí para o pessoal fazer alguma dúvida, alguma coisa.
Eu queria rapidinho E... passar aqui no slide, Odivan, só para mostrar para o Aham, pode pessoal falar. outros casos. Acho que vai ser mais uns 5 minutos e a gente só fala aí o resto dos Não, 10 para o pessoal comentar e tudo mais. aham. Eu acho que vai dar Não, uma visão legal para quem tiver uma dúvida e tudo mais. pode falar, Depois, não, quem pode tiver falar. dúvida, depois quem Isso. tiver dúvida pode perguntar diretamente para a gente e tal. A gente vai responder aí no direct ou Eu tô de olho aqui no chat, aí se alguém beleza. perguntar, você pode mostrar tranquilo, eu tô olhando aqui, aí eu só faço repassar pra gente Tá. responder. Pode Aí, falar. gente, olha só, eu fiz um slidezinho rápido para a gente, né, seguir assim. Eu, como design de produto, vim, peguei e desenvolvi esse modelo de Face Shield, né? Ele é um modelo um pouco diferente, ele permite aí a utilização de dois tipos de visores, o mínimo, que é o 240-240, aprovado pela Anvisa, e um pouco maior para tampar mais a lateral, que foi um pedido médico, né? A ideia dele é que ele seja impresso assim, ó, várias unidades, então você vem e destaca. Eu estou imprimindo em 15 minutos esse Face Shield, esse suporte do Face Shield, né? Então eu consigo aí ter uma produtividade muito maior do que simplesmente estar imprimindo um a dois por vez ali, né? Então eu desenvolvi Uhum. esse, mas a gente tem a necessidade das pessoas, ele não é só o uso médico, não é só o médico que está na linha de frente, mas se você entrar num ônibus, se você tiver um segurança do hospital e tudo mais, pessoas nos supermercados, atendentes e tudo mais, deveriam estar utilizando algum tipo de proteção. E uma dessas proteções é justamente Face Shield, né? A gente vê as pessoas usando o que tem na frente, o que tem na mão, de qualquer forma, né? O velhinho utilizando OB, né, para colocar na cara. Então, assim, a gente entra num outro ponto que é na personalização ali da parte dos face shields. A impressão 3D permite você fazer isso, que é você colocar um nome, colocar um escrito, colocar alguma coisa personalizada, fazer ali para as crianças, né, por exemplo, você ter ali máscaras mais temáticas para elas ficarem mais à vontade de estar usando, né? Imagina uma criança Uhum. utilizando um face shield, né, voltando às aulas. Na China, a primeira aula que voltou, todos os alunos tinham face shield, tinha máscara, sentado longe dos amiguinhos para não ter conversa, né? Então a É. gente tem essa possibilidade de personalização muito grande com a impressão 3D. Isso é muito legal também, de, né, você estar buscando essas possibilidades aí. E a gente tem Uhum. outras iniciativas, né? Eu vou mostrar rapidamente aqui, que foi justamente esse apoiador de orelha, né? Esse suporte para Isso. orelha. Então a gente já tem a personalização, né? A gente tem outras empresas fazendo também. A gente tem a ProCentric, ela está fazendo aquelas válvulas, eu acho que foi uma das primeiras notícias que apareceu, válvula do respirador, né? Então ela utiliza Italiano? uma tecnologia de resina com resina biocompatível e ela consegue produzir aí 600 unidades por dia com a infraestrutura dela. Então, assim, é uma Foi lá na Itália, preocupação no não. material e na forma de Tá. produzir também, né? A gente tem a Formlabs, uma das maiores empresas aí de impressora de resina, SLA. Ela está utilizando também resina biocompatível para produzir esses cotonetes. Eles servem para você fazer o teste, né? Você tirar alguma mucosa ali para você fazer o teste. E eles estão produzindo 150 mil unidades desses por dia, só com as impressoras deles, né? A gente tem a HP, quem não sabe, a HP tem impressora 3D também. Não é a impressora 3D que a gente conhece mais ali de filamento, é PolyJet, outra tecnologia mais avançada. Ela utiliza materiais biocompatíveis, de alta resistência ali, né? E eles estão conseguindo produzir justamente essas máscaras, né? Justamente com isso, você tem a preocupação de qual material você está utilizando, esse material é autoclavável, higienizável, né? E eles Qual produzem o aí mais ou processo, né? menos 70 unidades por dia com uma das máquinas. A gente tem a Gigante 3D Systems, que eu acho que é a maior empresa aí de impressora 3D, né? Ela está utilizando, ela levou 61 máquinas para um hospital. Esse hospital tem aí mais ou menos quase 80 mil funcionários e eles estão utilizando material biocompatível de nylon, numa estrutura
dentro do próprio hospital para estar produzindo aí tipo de material, né? Então, é uma coisa que até estava nessa reportagem, falando que os materiais que nem PLA ou outros materiais que é de impressão 3D convencionais, eles estão sendo alertados pela comunidade de impressão 3D para não utilizar esses materiais, assim, justamente porque a gente não tem estudos, né? A gente não sabe ainda. Então a gente está evoluindo nesse processo aí. A gente tem a Materialize, que isso é uma coisa legal que todo mundo consegue fazer e que pode, já tem diversos projetos prontos na internet. É um suporte que você instala na porta, né? Para você, em vez de você utilizar a mão, você vai estar utilizando ali parte do braço para você apoiar. Isso você pode fazer em qualquer material, qualquer impressora. Se tiver qualidade boa, se tiver qualidade ruim, você não é um material, não é um projeto de preocupação, assim, né? Inclusive tem até aquele suportezinho do elevador, né? Tem aquele suportezinho do elevador que você guarda o palitinho de dentro, né? Eu fiz esse daqui, ó. Eu vi no WhatsApp, né? Um cara que pregou uma esponja no elevador e deixou lá, né? Aí eu desenvolvi esse projetinho, é basicamente um suporte de esponja aqui, que você prende os palitinhos, né? Você usa para apertar o botão e depois você joga ele aqui no lixinho, né? Então é só uma espuma com um suporte impresso 3D. Então isso também é legal de você falar, porque são projetos que nem esse, que você consegue produzir ali sem uma preocupação maior de ser um uso médico, né? E a gente tem um índice altíssimo de contaminação dentro dos elevadores. É um ambiente fechado, que passa muita gente, você não sabe quem passou, pessoas apertam botões que são públicos, né? Então, você vai no banco, por exemplo, né? Você vai utilizar isso. E eu acho legal para o pessoal saber disso daqui agora, questão de que se você é um maker, se você é uma pessoa que está querendo ajudar, a gente tem iniciativas fazendo um mapeamento no Brasil inteiro de várias iniciativas, vários conjuntos de pessoas que estão ali, um apoiando o outro, que tem recurso financeiro apoiando por trás, que tem aí um sistema de distribuição, já tem os contatos com os hospitais, né? Então é o Protege BR. Então você tem um mapa onde você tem ali várias iniciativas, você consegue cadastrar a sua iniciativa também. Então é legal para, às vezes você é lá do Maranhão, tem 9 iniciativas no Maranhão. Então você consegue ir lá e falar, olha, esse cara aqui é perto de mim, vou entrar em contato e vou ver como que eu posso ajudar melhor. Porque às vezes a gente sozinho, a gente fica um pouco limitado. Mas quando você pega uma comunidade e junta pessoas assim, isso dá um salto diferente, né? A união faz a força. Oi? A união faz a força, né? União faz a força. Aqui em Minas Gerais, a gente tem a iniciativa do Trainmaker. É uma comunidade de vários Fab Labs, hoje a gente acha que são 18 cidades em Minas Gerais, que tem essa união aí de Fab Labs, de pessoas se comunicando. Começou aqui em Belo Horizonte com a 3D Lopes, que é a fabricante de impressora 3D, e o FAS, que é o Maker Spacer. Então eles têm uma estrutura, se juntaram aí, começaram a produzir, já estão... deve estar chegando agora nos 15 mil unidades, a gente deve ter produzido mais de 10 mil unidades com impressão 3D, e o pessoal passou agora para o processo de industrialização, né? Então, quem quiser conhecer também essas iniciativas. E um outro projetinho bem legal que tem a possibilidade de usar aí, que é justamente esse chaveiro aqui, ó, que eu fiz. É um gancho muito simples de imprimir, justamente para você abrir porta, né? Ele aguenta aí uns 5 quilos tranquilamente. Você apertar o botão, fazer o que você quiser. Você pode imprimir, doar isso. Eu não aconselho vender, eu coloquei a licença para não vender justamente porque é um projeto aberto que eu quero que seja mais difundido, né? Então, assim, mas claro que a gente conversou que a gente tem custos envolvidos, né? Não tem como controlar, né? Se você coloca para não vender, né? Oi? Não tem como controlar se a pessoa vai vender ou não, né? Como coloca na internet, é questão cultural, né? Você contar com a pessoa, né? Até tem lá, eu disponibilizei esse arquivo no Thingiverse. No Thingiverse você seleciona o tipo de licença que você quer colocar
Então, lá é uma licença não comercial, para você pode compartilhar ela à vontade, mas é uma licença não comercial. Claro que se uma pessoa vender, não sei aonde, aí, quiser vender R$ 2, R$ 5, não tem problema. Não é um processo que vai gerar isso e tudo mais, né? Isso. Eu acho que as pessoas têm que mais pensar em se ajudar e justamente aquilo, se você não tem a capacidade ou então não tem o dinheiro ali para comprar um filamento, você quer doar seu tempo, mas você não tem dinheiro para o filamento, procura as iniciativas lá no Protege BR aqui. Então você vai achar uma iniciativa mais próxima de você, às vezes eles vão estar te fornecendo aí o material, né? Então acho que a gente pode ver para as dúvidas aí do pessoal, né? Isso, a gente está com 5 minutinhos para encerrar a live, tem 55 minutos aí. Eu só queria abrir um parênteses bem rápido aqui, quando você mostrou lá a empresa da 3D Systems, né, mostrando as impressoras lá no hospital. Para quem não sabe, a 3D Systems, o dono dela é o pai da impressão 3D, o Chuck Hull. Né, se vocês se interessarem em impressora 3D, eu estou desenvolvendo um e-book para mostrar, fazer uns cursos de impressão 3D básica, né, gratuitamente, estou fazendo esse trabalho. Mas que assim, informação gratuita na internet, né? Mas a gente vai compilando de uma forma que seja mais fácil para a gente estar entendendo, porque às vezes muito artigo em inglês e tudo mais, muita informação separada, né? Estou tentando compilar esse material, então é só um adendo aí. 3D Systems é a empresa do pai da impressão 3D, o Chuck Hull, tá? E outra coisa também, para fechar, né, o Lucas, que é importante falar, esse teu projeto aí do Face Shield, que você consegue imprimir em 15 minutos, está no Thingiverse, né? Tá no Thingiverse. Eu fiz uma atualização desse projeto aqui, então assim, passei por vários desenvolvimentos, né? Então esse aqui já tem uma coisa na lateral, fiz várias peças mesmo, assim, é um processo de desenvolvimento. Eu vou atualizar lá no Thingiverse, quem quiser baixar, já tem os arquivos de corte. Eu fiz uns arquivos que é para justamente você fazer e imprimir isso daqui, colocar aqui na parte da lateral e fazer o corte do furo, né? Que ele utiliza um furo diferente, é um gabarito de corte. Tem o gabarito também que é do canto aqui, né? Para você fazer o corte do canto. Então, assim, tá bem facilitado lá. Tem o DXF do corte a laser também. Então, maravilha. Então, todos esses links de material, recursos que a gente utilizou na live, a gente vai estar divulgando nos vídeos do IGTV e do Instagram, no YouTube. IGTV e YouTube, né? Porque aqui é meio um pouco complicado estar dando Ctrl-C, Ctrl-V, né? Nos links. Aí quem já segue a gente, né? Já vai receber isso aí. Quem não segue, se vocês puderem divulgar essa live para os conhecidos aí, muito importante, né? O conteúdo todo que a gente conversou. Tem Face Shield para imprimir em 15 minutos aí do Lucas, né? Ele projetou, o cara é projetista de design de produtos, então tem uma lógica por trás aí para você fazer, então não é fazer qualquer jeito, então tá otimizado. Você vê o primeiro Face Shield lá do Joseph Cruz em quantas horas, Lucas? 2 horas para fazer? 2 a 4 horas, depende da impressora, né? 4 horas e o cara tá fazendo aí em 15 minutos, tecnologia brasileira, então eu acho que a gente precisa se ajudar. Tá? Então precisa te ajudar. O que vocês puderem fazer para poder divulgar esse material, curtir, compartilhar, dar like, aquela coisa, eu detesto fazer isso, cara. Então parece que tá me indicando, né? Mas é necessário para poder fortalecer o trabalho que a gente está fazendo, né? O trabalho tanto meu, da Bolt 3D Print, quanto do Lucas, da M3G, né? Eu acho que em tempos de crise eterna, né? E entra em crise, sai crise, os pequenos estão tendo cada vez mais chance de crescer, né? Então eu acho que a gente tem muita chance aí para estar desenvolvendo trabalho bacana no Brasil. Tá? Então, eu agradecer a participação de todo mundo aí que teve aí na live, né? Teve uns problemas aí de internet, né? Mas, enfim, no final dá certo, né? Tá bom? Faltando um minuto aqui, né? Para o Instagram não cortar a gente fora, então vamos estar encerrando por aqui e vamos ver aí como é que vai se desenrolar os próximos episódios da novela aí, né? Da pandemia do coronavírus, né? Um abraço aí para vocês, pessoal. Queria agradecer a todo mundo aí também. Essa participação é muito importante, eu acho que tem muita coisa para ser falada ainda. O que vocês tiverem de dúvida, eu acho que a gente vai ter que deixar para uma próxima vez, mas pode mandar lá no direct também. A gente dá um jeito de responder da melhor forma possível. E a gente segue aí nesse desenvolvimento, né? Tá contando aqui o contador aqui, beleza? Valeu, pessoal. Um abração, hein? Valeu, aquele abraço. Até mais.